Olá, galerinha, boa tarde. Hoje a gente inicia mais uma aulinha nossa aí juntinhos. E para a gente iniciar, nesse primeiro momento, a gente vai conferir o nosso calendário. Então, vamos lá? Galerinha, ontem foi terça-feira, dia 29 de setembro, 29/9 de 2020. Se ontem foi dia 29, terça-feira, hoje é quarta-feira, dia 30/9 de 2020. Chegamos ao último dia do mês de setembro. Lembra que a prof falou para vocês? Então, olha lá, hoje é quarta-feira, dia 30/9 de 2020. Chegamos ao final, do mês de setembro, dia 30. Lembram que a prof falou para vocês? Que quando a gente chegasse aqui no final, olha lá, que quando nós chegássemos aqui no dia 30, a gente mudaria de mês, né? Então, amanhã a gente deixa de estar no mês de setembro e iniciamos o mês de outubro, tá? Então, hoje, dia 30/9 de 2020, o último dia do mês de setembro, tá joia? Então, agora, galerinha, para a gente iniciar a nossa aula, nós vamos trabalhar com o livro de língua portuguesa. Então, abram lá o livro de língua portuguesa, na página, para a gente trabalhar com a correção, que é a página 37. Então, a gente vai abrir o nosso livro de língua portuguesa na página 37, certo? Vamos lá, então? Estou esperando por vocês. Agora, galerinha, que a gente já se organizou, procurou um cantinho para os nossos estudos, né? Já foi no banheiro, já fez pipi, já tomou água, já tá todo bonitinho aí, toda bonitinha, organizadinha. A gente vai abrir o nosso livro na página 37, o livrinho de língua portuguesa, tá? E vamos iniciar primeiro a correção. O prof vai compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos iniciar a correção do livro de língua portuguesa, tá certo? Então, olha só, a gente vai corrigir lá a página 37, tá? Número 1. Qual o título do texto de Roseli Saião? Lembra do texto que a gente viu, né? Criança deve cozinhar? Lembram do textinho que a gente leu? E aí, né? A gente falou sobre isso, assistimos vídeo, tem muita gente com a mão na massa aí na cozinha. O Fábio, a Melissa, o Daniel fazendo omelete. Tá saindo muita coisa boa. Bolo de chocolate, bolo de cenoura. Pena que a prof não pode comer nem um pedacinho, né? Mas quem sabe o mês de outubro surpreende a gente aí com a volta às aulas e a prof ganha um bolo de chocolate. Que delícia! Ó, a prof pedindo bolo de chocolate. Vê se pode uma coisa dessa. Então, vamos lá, galerinha. Número 1, tá? Qual o título do texto de Roseli Saião? Copie abaixo. Qual era o título do texto? O título do texto era Criança deve cozinhar? Ó, a prof está aproximando aqui para vocês poderem corrigir. Ó, esse é o título do texto, tá? Criança deve cozinhar? Esse era o título que o texto trazia. Depois, no título, a autora faz uma pergunta que, ao longo do texto, é respondida. É possível dizer a resposta de Roseli para essa pergunta? Né? Será que ela deu uma resposta para a pergunta que ela fez? Criança deve cozinhar? Sim, criança deve cozinhar. Ela deu resposta, né? Criança na cozinha é o máximo, sabia? Essa foi a resposta dela. Então, organiza aí. Depois, para Roseli fazer uma comidinha para outra pessoa é algo parecido com carinho ou que precisa ser trabalhoso? Parecido com carinho, né? E a número 3, de acordo com o texto, é comum as crianças prepararem seu próprio alimento? Por quê? Não é comum, né? Não é comum que as crianças preparem o seu próprio alimento. Normalmente isso é feito pelos adultos, pelos pais, pelas pessoas responsáveis, né? Por quê? Porque os adultos têm medo que as crianças se queimem, né? Deixe virar uma água quente, uma comida quente, que aconteça algo desse tipo. Certo, galerinha? Então, não é comum. E o porquê, a prof já verbalizou aqui para vocês, já falou, mas vocês também podem copiar daqui, ó. Então, essas aqui são as respostas para a gente corrigir. A prof vai dar uma diminuidinha aqui. Vamos ver se assim vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Ajeitou, ó.
para que vocês possam fazer a correção, tá certo? Depois de corrigir, a gente vai lá para a próxima página. Vamos lá então, congela prof e corrige. Agora, galerinha, a gente vai para a próxima página, página 38. A prof já deu todas as dicas aqui para vocês, né? 4, a gente tinha que ler mais esse trechinho do texto e responder. No trecho, Roseli parece conversar com um adulto, uma criança ou um cozinheiro? Uma criança, é a resposta certa. A prof já conversou, né? Então, vamos lá. Fale para a turma como você descobriu a resposta. A gente descobre porque ela coloca lá, ela fala, né? Ela espera-se que o uso do seu e o do você, ali ela usa muito isso, né? Seu, você, ela tem uma linguagem bem infantil falando com a criança. No trecho, a autora diz, mas, sem insistir, eles vão deixar você preparar alimentos. Ligue para responder quem são. Eles, os pais, você, a criança. Na número 5, aqui vocês iriam colocar 5 nomes, né, de legumes que você conhece. Então, é uma resposta bem pessoal de vocês, tá? Então, aí cada um colocou algo diferente. Joia? Ótimo, então, galerinha. Realizem a correção da página 38 aqui, ó. Confere se você assinalou bonitinho, se fez a correspondência certinha. E aí, a gente vai para a letra B na próxima página. Vamos lá, então. B. Que palavra do trecho indica que a autora desafia o eleitor? Qual é a palavra? Aposto, né? A palavra que indica o desafio é aposto. Tá escritinho ali. E na número 6, para finalizar, coloca a mão na massa. Convida o adulto, prepara alguma coisa, a Melissa, o Daniel, né? Já estão fazendo isso. Já colocaram a mão na massa. O Fábio também. Produziram lá. Quem mais vai colocar a mão na massa aí? Convidar um adulto para fazer. Aproveitem que está chegando o final de semana. Ó. No final de semana é mais tranquilo para a mamãe e para o papai, né? Convida eles para fazer uma gelatina, um bolinho, um cupcake, um docinho, um brigadeiro, né? Uma saladinha de fruta, uma bananinha amassada com leite ninho, e farinha de aveia com mel. Cria alguma coisa aí, produz, bate uma foto, ou grava um vídeo, mostra lá para a prof. Incentive outros amigos a também colocar a mão na massa. Certo, galerinha? Então, agora a gente vai para a próxima tarefa, compreendendo a língua. Ouça a leitura do poema. Bate-papo de criança. Olha lá. Eu, professora Flávia, irei fazer a leitura coletiva, mas você, aí da sua casa, vai fazer a leitura individual. Combinado? Ativa a anteninha. Respire a florzinha. E ativa o dedinho correndo embaixo de cada palavrinha para se concentrar e ler, ó. Super bem, ficar aqui, ó. Como a gente diz aqui, ó. Pum! Na ponta da orelha e na ponta da língua. Vamos lá, então? Bora lá. Bate-papo de criança. Um prato muito gostoso, o que tem? Tem batata frita crocante? Não. Tem pizza grandona de borda gigante? Nada. Tem arroz e feijão maravilha? Adiante. Tem frango xadrez com um monte de ervilha? Mais um. Tem goiabada com creme de nata? Quase lá. O que tem? Se não tem nada de tudo que eu disse? Tem tudo junto. Traz para mim, para minha gulodice. Tem tudo junto. Tem batata frita crocante, tem pizza grandona de borda gigante, arroz, feijão, tem frango xadrez e um monte de ervilha, tem goiabada com creme de nata, tem tudo, né? Traz para mim, para minha gulodice. Às vezes a gente fica guloso, né? Tem dia que a gente fica guloso, quer comer tudo junto. Batata frita, quer tomar refrigerante, quer tomar suco, quer comer um doce. Ixi, tem dia que a gente tá assim, né? Querendo comer tudo. Aí a gente chama de gulodice. Olha lá então. Número 1. Para você, o que tem um prato gostoso, anote a sua resposta e depois conte para os colegas. Então, para você, o que tem em um prato gostoso? O que você considera gostoso num prato de comida? Batata frita? Uma lasanha? Um peixinho? Um camarãozinho? Um franguinho? Uma carninha? O que você considera gostoso? Resposta pessoal, tá?
Então, escreve aí, depois volta aqui. Vamos lá. Próximo, galerinha, página 40. Da página 40 até a página 43, a gente tem bastante atividades para fazer, tá? Atividade para a gente parar, fazer com tranquilidade e com calma, certo? Então, veja só. 2. Escreva como é cada tipo de prato conforme o poema. A batata é o quê? A pizza é o quê? O frango é o quê? E a goiabada é o quê? Você vai olhar, pesquisar lá no texto para responder, tá? Ah, deixa para lembrar de uma coisa, tem que trocar de livro. Ah, eu lembrei, vou trocar de livro. Muito bem, muito bem. Já estava dando as respostas e eu não posso dar a resposta, porque vocês precisam fazer sozinhos, né? Então, vamos lá. Ó. Escreva o nome de cada tipo de prato conforme o poema. A batata é o quê? A pizza é, né? O que a pizza é? O frango e a goiabada. Pesquisa lá no poema. 3. Ordene as sílabas e forme palavras. Vocês já estão craque nisso, né, galerinha? 4. Circule no poema uma palavra escrita com CR e outra escrita com FR, ó. Cra, fra, ó. Ó o som do C. Junto com R, com a vogal A, ó. Cra. Crocante, ó. Crocante. E o som do F com R, olha como muda. Fritura. Olha como a gente já percebe que é o F que vem antes do R, ó. Fritura. Fruta. Não é assim? Presta atenção, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o B e deiro. Como que a gente fala? Aqui, hein? E aí? Como que a gente fala? Tá? Só pensar, galerinha. Primeiro a gente vai circular lá no poema com C e com R e FR. Na número 5, a gente vai escrever as palavras trocando a xicrinha ali, o potinho, pela letra R. Então, vai ficar como ali primeiro? A B, a C e a D. É só pensar, tá? Eu tenho B e gadeiro. E aí? Fica como? Se eu colocar o R ali, vai ficar brigadeiro, ó. Brigadeiro. Já tô falando o som do B, do R, tudo aí. Pensa um pouquinho, certo? Então, faz a página 40, congela a prof na telinha e depois volta aqui. Joia? Vamos lá. Página 41, número 6. Copie as frases substituindo as imagens pelas palavras correspondentes. Então, olha lá. A gente vai, ó. Criança, livros, pratos e fruteira. Que imagem é essa? De livro, de prato, de fruteira? Não, né? Os 3 o quê? De receita estão na estante. Traga-os para a mesa. A está pronta. Só substituir o desenho pelo nome. Ó, Mumu na chupeta, galerinha. Próximo. Escreva as palavras acrescentando a letra L depois da letra destacada. O que é a letra destacada? A letra que está mais escurinha. Exemplo. Fechado, flechado. Olha como eu falo o som do F e do L, ó. Fle. Fle. Percebe? Para a gente aprender essas sílabas complexas, é bem importante, ó. Flechado. Flecha. Tá? Então, agora, olha só. A, puma, foco, cara, pano, caridade. A gente vai colocar o L depois do P, depois do F, depois do C, depois do P e depois do C de novo. E aí vocês vão descobrir que palavrinha vocês vão formar. Combinado? Então, agora, congela a prof de novo, faz a número 6 e a número 7. Depois, volta aqui. Na página 42, a gente tem as outras atividades. Vamos lá. Use uma das opções do quadro para completar as palavras. O que eu vou usar? FL, TL, GL, PL, CL ou BL? Afleta, atleta, agleta, apleta, agleta ou ableta? O que vocês acham que combina? O prof já deu uma dica, tá?
Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão estudando o som, ó, que cada sílaba complexa dessa faz se eu colocar aqui, ou no meio ou na frente das palavras. E aí vocês vão descobrir qual é a sílaba correta a ser usada. Fechou? Número 9. Junte as partes e forme palavras. Plá com car. Vai formar que palavra? Plá com teia. Flor com res. Flor, resta. E aí? Clarinete. Clara. Certo? Forme as palavrinhas aqui. Escolha uma das palavras formadas e escreva uma frase com ela. Olha lá que joia, tá? Número 10. Leia a cantiga abaixo. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Releia as palavras abaixo em voz alta. Peixe, enchente. Peixe, enchente. Quais sílabas possuem sons semelhantes? Olha lá. Peixe, enchente. Pensa aí, eu já dei a dica. Já dei a dica. Então, agora responde a página 42, congela, prof, de novo e volta aqui, que a gente vai para a última página. Vamos lá. Agora, galerinha, lá na página 43, presta atenção. A letra X pode representar diferentes sons, entre eles o som do CH. Como nas palavras peixe e xícara. Observe as palavras das questões a seguir e identifiquem quais outros sons o X pode representar. Tá? A gente vai identificar qual som que o X pode representar. Então, olha lá. A gente sempre sabe que o som do X muitas vezes confunde a gente não sabe se é com X ou com CH. A gente fica meio confuso, como por exemplo ali, né? Peixe, xícara, tá? Agora, olha só, separa as palavras em sílabas. Próximo, existe, box e faixa. A gente vai separar por sílaba. Cada sílaba no seu lugar. Lembra lá da palminha, ó. Próximo, existe, box, faixa. Lembra disso, das palminhas lá. Vamos lá. 12. Leia as palavras abaixo e escreva nos quadros de acordo com o som representado pelo X. O mesmo que xícara. Qual dessas palavras aqui tem o mesmo som que xícara? Ó, chalé, auxílio, exemplo, box, mexer. Ó, chalé, xícara. O mesmo que táxi, auxílio, exemplo, box, táxi, box. E aí? Pensou? Já dei a dica. Ufa, professora Flávia. Fala tanta coisa, né? Quanta coisa. É para vocês ficarem ligadinhos aí. Se agilizar, se antenar com o negócio. Bora lá, galerinha. Agora, respira, né? Tranquiliza, prof, quanta coisa para fazer, quanta atividade. Não se apavora, não. Respira, fica calminho. Faz uma folhinha de cada vez com calma. Tente fazer sozinho, nas dicas que a prof deu. Com calma, com tranquilidade. Todas essas atividades que a gente está fazendo aqui, a gente já fez anteriormente, tá? A gente já está fera, já está na ponta da orelha, na ponta da língua, na ponta do cérebro, na ponta do dedo, na ponta da cabeça. Está em tudo quanto é ponta, tá? Respira, se acalma, pensa um pouquinho, sabe? É bom a gente se permitir pensar. Não pede ajuda só quando realmente você já tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí você não conseguiu. Mas primeiro tenta fazer sozinho, tá? E aí qualquer coisa, mãe, me ajuda! Pede socorro para a mãe. Mas primeiro tenta fazer sozinho, tenta ler, tenta compreender, tenta você responder, tá? Na nossa aula amanhã, a prof corrige tudinho com você. E se você errar, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Sabe o que acontece quando a gente erra? Uma mágica. A gente apaga
e faz de novo. A gente conserta, tá certo? Então não tenha medo de errar. Errar faz parte. A gente precisa ter medo de crescer assim, querendo sempre que alguém esteja junto da gente para fazer tudo. Isso a gente precisa ter medo. Agora, medo de errar, não, tá? A gente precisa aprender a começar a ir caminhando, ó. Nós mesmos, vamos parar, vamos pensar. Será que eu tô certa? Será que eu tô certa? Tá certo? Vamos pensar, vamos tentar fazer sozinho. Quero ver as mamães colocando lá no grupo para prof que vocês fizeram as atividades sozinhos, sem medo de errar, tá bom? Ó, um beijinho. Até daqui a pouco na nossa aulinha de Natureza e Sociedade. A prof vai estar esperando você aqui no mesmo vídeo. Até mais. Então vamos lá, galerinha. Agora o livrinho de Natureza e Sociedade, tá? Ó, a gente vai abrir ele lá na página 31. Aqui, ó, tá? Página 31, a prof vai ler esse textinho, vocês vão acompanhar e depois fazem a leitura sozinhos, tá? Então vamos lá, galerinha. Quem inventou os brinquedos? Descubra lendo o texto e depois responda as perguntas. A gente vai ler aqui esse textinho que fala sobre quem inventou os brinquedos, tá? Então, é sobre isso que ele vai estar contando. Quem inventou, né, os brinquedos, esse objeto tão bacana que todas as crianças amam, né, adoram os brinquedos. Então, veja só. Conheça a origem de alguns brinquedos e curiosidades sobre eles. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Acredita? Pois é. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas. E vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. No Egito, herdamos o jogo da velha, a boneca e as bolinhas de gude. Da China, o dominó, os cataventos e as pipas. Da Grécia e de Roma, vieram as pernas de pau e as marionetes. É uma história recheada de curiosidades, inventores criativos, brinquedos que fazem sucesso e fábricas que lutam para se aperfeiçoar. Outra coisa legal é que os brinquedos oferecem possibilidades de experiências variadas, dependendo do material dependendo do material de que foram fabricados, da forma do desenho, do toque, da cor, do cheiro e dos sons que por acaso emitem, tá? Conheça a origem dos brinquedos e curiosidades de alguns brinquedos estão disponíveis aqui no site, tá? Tem um site lá falando mais sobre a curiosidade dos brinquedos. Estou aqui falando um pouquinho sobre a origem de alguns dos brinquedos, tá? Só um pouquinho, né? Tem muitas outras histórias ainda para a gente descobrir sobre os brinquedos, né? Os brinquedos oferecem possibilidades de experiências variadas, né? A gente tem brinquedos que são mais molinhos, brinquedos de encaixe, brinquedos de pintura, brinquedos de diversão ao ar livre. Então, a variedade de brinquedos é enorme. Existem muitos jogos, muitos brinquedos super legais, né? Você já desenhou ali na página anterior o seu brinquedo preferido, né? Qual é o seu brinquedo? O que você mais gosta de brincar aí na sua casa? Tem os videogames também, que hoje em dia a maioria das crianças gostam muito dos videogames, né? Mas a gente não deve trocar aí muitas horas de videogame por deixar de brincar aí de bola na rua, soltar uma pipa, brincar de esconde-esconde, brincar de boneca, de loucinha, brincar de casinha. É tão bom brincar, né? A gente solta a nossa imaginação, vai lá longe, certo? Então agora, galerinha, na próxima página, na página 32, a gente tem uma atividade para fazer. Olha lá, que tal descobrir de que materiais são feitos os objetos que usamos todos os dias? Para isso, você vai precisar fazer uma investigação, que será dividida nas seguintes etapas. Primeiro, escolha um objeto, pode ser um brinquedo, uma roupa ou um objeto que você acha interessante e queira saber do que ele é feito. 2, observe e escreva como é esse objeto. Anote para que ele serve, se ele é leve ou pesado, macio, duro, liso ou áspero, forte ou frágil. 3, pesquise de que material o objeto é feito. Procure informações no próprio objeto.
Veja se ele possui uma etiqueta ou um rótulo que diga do que ele é feito. Caso não encontre, peça a ajuda de um adulto para pesquisar sobre o tema, pois escreva as informações que conseguir encontrar. Depois, escreva as informações que conseguir encontrar. 4. Apresente para a turma o objeto e o que você encontrou sobre ele. Fale também como foi a pesquisa e conheça do que são feitos os objetos que seus colegas investigaram. Então, aqui a gente vai fazer uma investigação. Escolher um objeto, por exemplo, vou escolher a caneta, né? Observe e descreva esse objeto. Ela é uma caneta, ela tem tampinha, ela é transparente, a cor que ela escreve é vermelho ou é azul, né? A prof está só dando um exemplo. Aí depois você vai pesquisar de que material a caneta é feita. O que eles usam para fabricar uma caneta, para fazer uma caneta, né? E por último, a gente vai apresentar, socializar na nossa live, tá? Sobre a sua pesquisa. Então, você tem até segunda-feira para produzir a pesquisa, a investigação sobre um objeto. Pode ser um brinquedo. A prof aconselha que esse objeto seja um brinquedo. Escolhe um brinquedo aí na sua casa e pesquisa sobre o que ele é feito, né? Qual é o material que é utilizado para fabricar esse brinquedo, tá? Capricha aí na sua investigação. E na segunda-feira, a gente socializa. Outra informação importante. Prof, aonde eu vou registrar essa minha pesquisa? Você vai registrar essa pesquisa no seu caderno de atividades, certo? Você vai colocar lá no seu caderno de atividades assim, ó, número 1, o nome do objeto. Número 2, a descrição desse objeto. Número 3, de que material esse objeto é feito. E o número 4, você vai fazer um desenho bem bonito desse objeto que você escolheu, desse brinquedo, para a gente socializar ele lá na segunda-feira na live, tá certo? Aí você vai contar, cada um vai ter a sua vez e você vai contar sobre qual foi o objeto que você pesquisou. Certo, galerinha? Combinado? Então, mão na massa. Você já pode fazer isso agora, tá? Congela a prof aí, pensa no objeto, num brinquedo e coloca a mão na massa, certo? A prof tinha programado para fazer a leitura desses outros textos aqui para vocês, tá? Falando sobre os brinquedos, esse texto aqui, ó. Brinquedos fabricados e brinquedos artesanais, né? A prof vai ler aqui para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Então, agora o primeiro passo é você ir lá fazer a sua pesquisa, bem bonita, bem caprichada lá no seu caderno de atividades. Essa leitura aqui, a prof vai deixar para a nossa próxima aula, porque senão vai ficar muita coisa para você assistir de aula gravada. Vai ficar muito tempo, né? Você vai ter que assistir durante muito tempo e a pesquisa aqui já vai exigir bastante de vocês, tá certo? Então, a gente vai finalizar aqui com esse trabalhinho, com essa atividade de natureza e sociedade. Na nossa aula de amanhã, a prof faz a leitura da página 33 até a 35 e a gente faz a proposta da 36. Combinado, galerinha? Então, agora, se organiza lá, vai no seu caderno de atividades, coloca lá, número 1, o nome do objeto, seguindo as orientações ali do livro aqui, ó, passo a passo do livro, tá? Organiza bem bonito no caderno as informações, capricha na sua letrinha. Você vai precisar também da ajuda de um adulto, certamente, tá certo, galerinha? Para poder pesquisar sobre o objeto e colocar as informações corretas, tá joia? Congela a prof aqui, vai lá, capricha nessa atividade e depois volta aqui que a prof vai ter outra conversa com você. Combinado? Tô te esperando. Então, galerinha, agora a gente vai falar sobre a correção das atividades de matemática da página 29 que a gente fez até a página 31, certo? A prof também havia programado no cronograma para a gente já iniciar o outro capítulo, mas a prof analisou melhor, pensou melhor e percebeu que com as atividades de língua portuguesa, mais a pesquisa de natureza e sociedade, ia acabar sobrecarregando muito o tempinho de vocês. Hoje também tem aula de dança para as meninas, né? Fazerem tudo mais. Os meninos também podem participar aí, fazer desse momento da aula de dança, dançar uma música também, brincar, né? Promover um momento de brincadeiras, ou pegar um brinquedo para brincar, algo que lhe agrade, tá certo? Para a gente distrair a nossa cabecinha um pouquinho, joia? Então, a prof vai corrigir as atividades de matemática com vocês
E aí, depois, a gente encerra, tá? E aí, você vai ter a atividade de língua portuguesa toda para fazer, mais a atividade lá da pesquisa de natureza e sociedade. Joia? Então, vamos lá. Lá na página 29, a gente tinha que completar aqui o quadro com a sequência, ó. Então, corrijam, galerinha. O prof vai aproximar bem a tela para vocês irem corrigindo, ó. Complete o quadro escrevendo os números que faltam. A gente tinha que escrever os números que faltam. Acho que aqui é bom você congelar a imagem e conferir bem direitinho os números, se você colocou certinho. Lembra da dica que a prof deu, né? Se tá na casa aqui do algarismo 1, todos aqui vão ter o segundo algarismo 1, né? Aqui a mesma coisa e assim se repete, tá? Então, organiza aí. Depois, no 2, a gente tinha assim, ó. Leia os números e escreva-os com algarismos. 42, como que eu represento o número 42? Né? Com o algarismo 4 e o 2. 29, o 2 e o 9. 65, o 6 e o 5. 85, o 8 e o 5. 57, o 5 e o 7. 19, o 1 e o 9. 98, o 9 e o 8. E 33, o 3 e o 3. Isso a gente está falando da representação escrita do número, do algarismo. Mas quando a gente fala da representação em quantidade, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o 42 é formado pela quantidade 40 mais 2, que forma 42. Joia, galerinha? Então, agora congela aqui para você fazer a correção da página 29, tá? Vamos lá. Na página 30, a gente ia trabalhar aqui com sucessor, antecessor, né? Então, vamos lá. Ó. As casas da rua onde Marcelo mora são numeradas de 10 em 10. Preencha as placas com os números das casas. Ó, se aqui era 37, eu for contar de 10 em 10, quem vem antes? O 27. Depois, 47. Com mais 10, 57. Com mais 10, 67. Corrige aí. Aqui, ali a gente contou de 10 em 10. A prof explicou lá para vocês na retinha numérica, né? Reescreva os números das casas em ordem decrescente. Ou seja, decrescente, tá? Do maior para o menor. Que está descendo, ó, decrescente, certo? Como que ficou? Qual é o maior número que a gente tem aqui, nessa reta de números? 67, 57, 47, 37, 27. É assim que tem que ficar escritinho aí no livrinho de vocês, certo? E aqui depois a gente trabalha com o número que vem antes, antecessor, e o que vem depois, sucessor. Então, quem vem antes do 76? 75. Depois, 77. Do 10, 9. Depois, o 11. 56, 55, 57. 44, 45, 44, 46. 25, 24, 26. 92, 91, 93. 39, 38, 40, 64, 63, 65, certo? Congela aí para você corrigir, ó. Essas duas atividades, tá? Congela aí. Agora, galerinha, a gente vai para a página 31. Mariana vai comprar para sua mãe um presente que custa R$ 54. Marque um X no conjunto abaixo que forma um valor exato, sem troco, sem nada, do presente. Tem que ter exatamente R$ 54. Qual era a opção? O primeiro quadradinho. Eu tenho 20 mais 20, que dá 40. Com mais 5, 45. Com mais 2, 47. Com mais 2, 49. Com mais 2, 50. 51, 52. Opa! O prof contou errado. Volta lá. 20 mais 20, 40. Com mais 5, 45. Com mais 2, 47. Com mais 2, eu já tenho 47. Eu vou colocar mais 2, 48, 49. Com mais 2, 51.
Com mais 3, 51. 52, 53, 54. Então, essa era a opção correta. Lá embaixo tem, se Mariana pagar com 3 cédulas de R$20, quanto ela receberá de troco? 3 dessa daqui, ó, 20, mais 20 e mais 20, ó. 3 vezes, se eu juntar o número 20, eu vou ter 20, 40, 60, certo? Eu vou ter R$60. E aí, se eu pegar R$60, ó, vejam só. O prof vai mostrar aqui para vocês. Ó, ela pegou 20, mais 20, mais 20, tá? E ela teve R$60. Ela vai tirar de 60, 54, tá? Aí a gente volta lá para a nossa retinha numérica. Então, veja só. Vamos para a nossa reta numérica. 54, para a gente chegar até os 60, quanto que falta? 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Isso aqui é a diferença, ó, que a gente tem, tá? Então, quanto que ela recebeu de troco? Ó, 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que eu possa chegar até os 60. Tá, galerinha? Então, ela recebeu 60, tirando 54, vai sobrar 6, tá? Sobra R$6. Certo, galerinha? Joia? Corrijam tudo com calma, não fiquem preocupados, tá? Por ser muita coisa para fazer. Façam com calma, uma coisinha de cada vez. Faz lá português, quando terminar, faz a pesquisa de natureza e sociedade e depois só corrigir aqui de matemática, tá? Se errou, tudo bem. Só apagar e consertar, tá joia? Amanhã a prof dá continuidade nos nossos conteúdos novos, tá certo? Mil beijos no coração, uma ótima tarde e até amanhã, galerinha. Tchau, tchau!